A paz de Deus, Irmandade. Essa ruinha que vocês estão vendo aqui do lado é onde eu nasci e cresci. Aqui, essa rua, a maioria é tudo parente meu, essas casas. E eu tô aqui no centro da cidade, perto do prédio. E aqui, aonde vocês estão vendo agora, era todo lugar aqui tinha casa. Era 3 casas aqui. E eu morava mais ou menos aqui nesse último lote. Nesse pedaço aqui, onde está aquele portão aberto ali, ó. E então, meus irmãos, essa é a casa mais assombrada que eu morei até hoje. Aqui um dia nós estávamos no quintal, perto desta árvore. Tinha umas 3 caixetas de bebida ali. Conversando com meus amigos, as garrafas começaram a flutuar e quebrar na parede, sozinho. Aqui o adversário se manifestava. Ele transfigurava em forma dos meus parentes, conversava com nós, e a hora que nós virava a costa, nossos parentes estavam entrando e o que estava aqui dentro, ele pegava, virava fumaça e sumia. Meus irmãos, lugar terrível. Aquela época, quando eu morei aqui dentro desta casa, minha mãe um dia, acordei de madrugada, escutei minha mãe lutando com o adversário, mais ou menos aqui. Era o quarto da minha mãe e ali perto da árvore era meu quarto. E então ela veio lutando com o adversário, um vulto em forma de urso bem grande. E aqui tinha um corredor que vinha lá da frente até o fundo. E quando chegou aqui, que ela veio lutando e eu olhando de lá e ela vindo aquele coisa, de repente eu tava na beliche ali perto da árvore, que era meu quarto, aquele coisa pulou em cima de mim e quis me matar, sufocar. Mas era tudo promessa de Deus, o adversário, ele sabe com quem ele vai lutar. Porque Deus tinha promessa lá na frente na minha vida, na minha família. E Deus chamou vários da minha família. Porque naquela época minha família mexia com misticismo, espiritismo e outras coisas mais. Mas esse lugar aqui deixou marcas. Aquela época da boneca da Xuxa, eu tinha uma prima chamada Érica, loirinha. Ela estava mais ou menos ali, onde era o quarto aqui, bem aqui, e tinha um guarda-roupa mais ou menos nessa direção aqui. A boneca estava no chão, nós conversando, de repente aquela boneca veio e entrou com tudo embaixo do guarda-roupa, nós saímos correndo. Mas aqui era carregado, era dia e noite espírito, não era só de noite não, era dia e noite. As torneiras abrindo, nós tínhamos que fechar as torneiras toda hora, panela flutuava no ar, prato quebrando, aqui gente falando no quintal, ia sair, não tinha ninguém, gente chamando ali na frente, não tinha ninguém. Vivemos uma vida atormentada naquela época aqui. Meu pai era um homem ruim, ateuzão, gostava de andar com os negócios no bolso e desfazia das coisas de Deus, mas teve uma morte não muito boa também. Nunca quis se converter, nunca gostava que falasse de Cristo, de Deus, de nada. Eu convidei ele várias vezes para ir na igreja, nunca quis. E morreu no pecado, morreu servindo um Deus que não é Deus, e morreu feio. Porque um dia ele foi até a igreja que a minha mãe estava e ele começou a zombar lá dentro da igreja. Não passou poucos dias, a palavra cumpriu. Ele desceu à sepultura. Ai de quem brinca, ai de quem mexe, ai de quem faz as coisas pro povo de Deus. Judiou muito da minha mãe naquela época. Nunca foi um pai de verdade, mas tudo passa nessa terra. Deus o tenha, Deus o tenha. E tô aqui dizendo que Deus é bom, mas essa casa era a casa mais terrível, mais assombrada. E nesse quintal, que era tudo o quintal dos meus parentes, tinha um pé de limão perto daquele portão ali embaixo, perto daquele carro vermelho. Tinha um pé de limão bem ali embaixo, que toda noite, dava 7 horas, um choro de criança saía debaixo do pé de limão. E nós, tudo que morava nessa rua, escutava aquele choro. O diabo agia de outra forma, né? Hoje não, hoje é através da internet. Hoje ele derruba a família através do Facebook, WhatsApp e outras coisas mais. Mas todas as coisas têm o tempo de Deus. Só sei que passamos por grandes tribulação
grandes guerras e estamos aqui dizendo que Deus é bom e expulsando o demônio em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Paz Deus.